tudo bem com vocês? Nós estamos agora no 4º capítulo do nosso primeiro livro, tá chegando a hora final do primeiro livro, hein? E o assunto de hoje é um assunto tão importante quanto os outros capítulos que nós vimos. Hoje nós vamos conhecer que o nosso Brasil nem sempre foi assim como nós sabemos, né? Como nós imaginamos. O Brasil passou por uma longa transformação em sua história. E essas transformações também modificaram as suas divisões territoriais. E olha que não foram poucas, hein? Então vamos conhecer e aprender como as divisões administrativas do Brasil, elas mudaram ao longo do tempo. Então vem comigo, roda a vinheta. Então, divininhos e divininhas, de 1500 anos para 2021, muita coisa mudou, hein, no nosso país, muita coisa mesmo. E quando se fala de divisão territorial, aí é que as mudanças foram mais intensas, porque tem a ver com a história do nosso Brasil. Mas olha, a aula de geografia, hein? Não vai se perder aí, hein? Então, antes da chegada dos portugueses, o nosso território, o território que hoje forma o Brasil, era habitado por diferentes tribos, né, diferentes povos indígenas. E esses povos, eles tinham idiomas e eles tinham costumes culturais, né, diferentes. E eles se organizavam entre povos e aldeias. A maior porcentagem de povos indígenas eram os povos tupis guaranis e os tupinambás também. Então, esses povos estavam localizados na região costeira do nosso país e falavam a língua tupi e chamavam nosso território de Pindorama. Então, nosso território não era o Brasil, mas Pindorama, que quer dizer terra das palmeiras. Então, nós vamos ver aqui a divisão desses povos, dos povos indígenas, em nosso território. Então, vocês podem verificar aí vários povos indígenas, né? E as línguas, né, que eles falavam, principalmente o tupi-guarani e os tupinambás, né, com o tupi-guarani e os tupinambás. Após a chegada dos portugueses, o nosso território ele foi colonizado. Com a colonização veio a primeira divisão territorial do nosso país, que aconteceu com a divisão das capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias foi a primeira divisão administrativa do Brasil, implantada pelo rei português Dom João III em 1534. Portugal dividiu o Brasil em 15 lotes de terras, e esses 15 lotes de terras corresponderam a 14 capitanias, que são elas: Santana, São Vicente, São Amaro, São Tomé, Espírito Santo, Porto Seguro, Ilhéus, Baía de Todos os Santos, Pernambuco, Itamaracá, Rio Grande, Ceará e Maranhão. Ele entregou, né, o governo português entregou essas 14 capitanias para os capitães donatários, que eram as pessoas que estavam interessadas ali em investir em desenvolver cada região. Então, a divisão realizada pelo Tratado de Tordesilhas, que foi essa divisão das 14 capitanias hereditárias, ela permitiu que o nosso território fosse explorado pelos europeus. E com essa exploração, houve a retirada dos índios de suas moradias e da sua terra. E os indígenas que viviam aqui nessa região, eles perderam tudo e foram escravizados. Em busca de novos territórios, os portugueses avançaram Brasil adentro, vislumbrando mais terras e mais lugares para explorar e para avançar. Então, essa exploração, ela se ocupou de duas maneiras. Por meio das entradas, né, que eram expedições organizadas pelo governo português para conhecer mais o Brasil, ou seja, para adentrar o Brasil. E por meio das bandeiras, que eram expedições realizadas, né, por pessoas que não trabalhavam para o governo. Então, eram pessoas que iam à busca de índios para escravizar, né, para tornar escravos, mão de obra, e também iam em busca de minérios e principalmente de pedras preciosas e ouro. Com isso, as ocupações geraram vilas e povoados onde hoje nós temos a exploração de minérios e grandes reservas de ouro, ou seja, no estado de Minas Gerais.
Em 1763, aconteceu um fato muito importante. As nossas capitanias hereditárias, elas já formavam grandes agrupamentos. Então, em 1763, o Brasil já possuía 6 agrupamentos de capitanias e a primeira divisão regional do nosso país. Com isso, tivemos a capital do nosso país, que era Salvador, transferida para o Rio de Janeiro, que estava mais perto das minas de ouro. Então, com o avanço aí da extração de minérios e de ouro, nós tivemos a transferência da nossa capital administrativa do Brasil para o Rio de Janeiro, em decorrência da posição e da localização geográfica ser mais perto das minas de ouro, tá? Com o Brasil a todo vapor, aumentando, crescendo, se desenvolvendo, nós, em 1822, o Brasil passou a ser um território imperial. Então, em 7 de setembro de 1822, o nosso país deixa de ser o comando de Portugal e torna-se um país independente. Nós, então, com Dom Pedro I, se torna um imperador do Brasil e nos tornamos um país monarquia. As províncias dão lugar aí, né? As capitanias hereditárias deixam de existir e se tornam províncias. Então, o nosso país, ele passa para mais uma divisão territorial. Então, o Brasil, ele é dividido em 21 províncias e cada província é administrada por um governador, né? Administrada por uma determinada pessoa, um governador. Então, aí, ó, em 1822, a gente começa a ter um Brasil mais próximo do que a gente conhece hoje, né? Então, a coisa está caminhando aí para o que nós temos atualmente no nosso país. Será? Nós vamos ver que após 1822 acontece mais uma mudança no final lá do século 1800. Então, em 1889, o Brasil, ele tem algumas mudanças, ele muda, né, de estado de monarquia e o nosso Brasil se torna uma república. Em 1889, nos tornamos a República Federativa do Brasil, ou seja, as províncias deixam de existir e se tornam estados. Então, os estados, né, eles são divididos novamente e cada estado cria sua própria lei e toma suas próprias decisões. Então, cada estado tem uma certa autonomia. E aí, vai pesquisar essa palavra, vai? Autonomia, para você ver o que significa. Dentro desses territórios, nós temos, então, uma lei própria, né? Então, cada estado tem a sua legislação, sua lei e toma suas próprias decisões. Contanto que essas decisões não ultrapassem a lei do estado, né, administrativo do Brasil, que em 1889 ainda estava na capital do Rio de Janeiro, não tinha mudado não, tá? Então, as leis do Rio de Janeiro valiam para todo o Brasil, né? E essa lei principal, o nome dela é a Constituição, é denominada de Constituição. A partir de 1900, nós temos uma gama de mudanças, tá? Então, aí em 1900, o nosso país, ele muda a divisão territorial diversas vezes. E por que, tia Marjorie, isso acontece? Bom, por interesses políticos, por acordos políticos, por modo de vida desses territórios, por atividades econômicas, por extensão territorial, ou seja, o tamanho de cada estado, né, e a própria ocupação desses estados. Então, em 1903, o Brasil ele comprou o estado do Acre e da Bolívia, por meio de um tratado chamado de Tratado de Petrópolis, e ganha mais um estado aí, que é o estado do Acre. Em 1960, aí sim, 1960, o Brasil muda a capital administrativa do país do Rio de Janeiro para Brasília e cria então aí dentro do estado de Goiás o Distrito Federal, que é a nossa sede administrativa até hoje, né? Até o dia atual. Só que aí, por que isso acontece? Porque muda mais uma vez a centralidade administrativa do nosso país. Porque muda aí, né, tem uma revolução, nosso país tem uma revolução industrial e para ficar mais próximo aí do centro da zona de industrialização e atender essa zona de industrialização, essa região administrativa, ela muda para o estado de Goiás, para ficar atendendo aí, né,
em várias partes, né, os territórios que formam a região mais industrializada do nosso país. Em 1977, nós criamos mais uma divisão. O estado de Mato Grosso ele se divide em dois para criar o estado do Mato Grosso do Sul. Também, após 1977, em 1982, o estado de Rondônia é criado. Ele deixa de pertencer ao governo federal, ou seja, de pertencer a um domínio, para ser criado e administrado por um governador. Em 1988, nós temos criado os estados de Roraima e Amapá, que também pertenciam ao governo federal. Eram domínios do governo federal, deixam de ser domínio do governo federal para ser administrado por um governador próprio. Então, Roraima e Amapá também são criados em 1988. Já em 1988 ainda, o estado do Goiás ele é dividido em dois, então, para criar o estado do Tocantins. Então, o estado do Tocantins é criado também em 1988 e juntamente com ele o arquipélago de Fernando de Noronha é inserido, passa a ser parte do estado do Pernambuco. Ufa! Quantas divisões e quantas mudanças na década de 1900, hein? Nossa Senhora, hein? Quanta coisa na década de 1900, hein? Então, como nós vimos aí, a década de 1900, ela marca o que nós temos como a regionalização do nosso país com a sua forma atual. Os 27 estados estão completos e mais um estado administrativo, que é o Distrito Federal, né? E aí a nossa sede, Brasília, que se encontra no Distrito Federal. E quais são os principais critérios adotados, né, para se dividir o país? Como eu falei, acordos políticos, interesses políticos, modo de ocupação do território, as atividades econômicas, extensão territorial de cada estado. E para se formar, então, as regiões. Então, o nosso Brasil, né, com esses critérios utilizados, né, e mais os aspectos físicos de cada estado, se criam aí as regiões de acordo com seus aspectos socioeconômicos, ou seja, sociais e econômicos, e até mesmo as atividades econômicas desenvolvidas em cada lugar e a sua importância para o país. Então, a partir aí da década de 1990, nós temos aí mais uma regionalização do nosso país, que são as regiões do país como nós temos hoje. Pronto! E esse mapa mostra a síntese da transformação de divisões territoriais que o nosso Brasil passou, tá? Então, nós tivemos aí nesse vídeo conhecimento de como aconteceu ao longo do tempo e quais coisas marcaram cada um desses períodos de transformação político-administrativa do nosso país, as divisões administrativas do nosso Brasil. Então, você viu aí alguns fatos, né, históricos correlacionados com essas divisões. E para saber muito mais desses 521 anos de história do nosso país, contadas aí através das divisões territoriais dos nossos mapas históricos, vem para a nossa aulinha online, vem debater o conteúdo da nossa videoaula e vem saber muito mais, porque tem muita coisa para saber sobre esse assunto, tá? Aqui é somente um bate-papo inicial. Vamos para a nossa aula online, conhecer muito mais? Vem comigo, espero vocês, tá? Um grande beijo, dá um like para tia Marjorie, tchau, tchau!